E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Tá na Área do Sport TV, falando aí as últimas novidades do Verdão, galera. Fica até o final do vídeo aí, galera. Comenta aí o que você achou e deixa aquele like, beleza? Falamos dessa final, desse derby que decide o Campeonato Paulista nessa temporada de 2025. O primeiro jogo é no domingo, lá no Allianz Parque. E, claro, vamos falar do outro lado desse clássico do Palmeiras, que tem essa decisão, mais uma decisão de Campeonato Paulista pela frente, mais um recorde para Abel Ferreira tentar colocar no currículo. Dessa vez, além da sequência, né, de um possível tetracampeonato, ainda tem a questão de poder ser campeão em cima de todos os três rivais dos maiores clubes de São Paulo. Já foi campeão em cima do São Paulo, foi campeão na última temporada em cima do Santos e pode ser campeão em cima do Corinthians agora em 2025. Está buscando mais uma linhazinha lá para o currículo dele no Palmeiras, nessa sequência impressionante de decisões de Campeonato Paulista. Algumas são 6 na sequência, mas 3 títulos conquistados nas últimas edições. Esse Palmeiras com Abel Ferreira, e chega para enfrentar esse Corinthians depois de ter conseguido também uma vitória num clássico contra o São Paulo na última segunda-feira, cercada de muita polêmica, envolvendo um pênalti que eu acho que todos nós consideramos bem absurdo, marcado a favor do Palmeiras, mas não tem nada com isso, está classificado, está na decisão e precisa também, diante desse Corinthians, precisa ser um Palmeiras mais efetivo, acho que é a palavra para o Palmeiras depois dos últimos jogos. Eu acho que tem ano que o Palmeiras sobra, tem ano que é na conta do chá. Esse é um ano mais para a conta do chá do que para a sobra. Né? Na compensação, se olhar para o mercado de contratações, esse ano sobra. Esse ano não contratou na conta do chá, não. Gastou uma grana. Gastou uma grana, mas é uma grana que não está sendo usada ainda, né? Porque o Paulinho... O Vitor Roque já estreou. Ainda que eu concordo contigo. Tá ali no, o Vitor Roque sem ritmo, o Paulinho nem jogou. Sim. Né? Então, é um investimento para a temporada, não era pro Paulista. Nem o Vitor Roque. Mas não é para ser uma temporada na conta do chá com esse elenco agora. Não, claro que não. Sim, entendo o que você está dizendo, mas assim, não é para ser. Olhando para frente, para a temporada... E tem contratação muito mais barata que está funcionando bem. Mikael, por exemplo. Sim. Mikael foi... E chegou na hora certa, porque chegou na hora que o Gustavo Gomes estava voltando de lesão, se lesiona de novo, provavelmente está fora desse jogo, está fora talvez até da final mesmo. Então, o Abel está rearrumando e tem assim... ele sabe que vai perder o Estevam também, né? Nessas contratações, sim, tem reposição pro Estevam. A ideia era o Facundo, né? Quando foi contratado. Segue a ideia. A ideia é que o Facundo vá lá pro lado do Estevam, é o lado dele. Né? Ele está do outro lado porque tem um cara chamado Estevam lá, né? Então você não vai tirar o moleque de lá. Mas o time não está azeitado. Porém, tem o outro lado da moeda, que é o seguinte: quem é que ganha do Palmeiras? Como é difícil você vencer o Palmeiras? É um time que, se as coisas não estão muito bem, o Palmeiras não tem nenhum problema de fazer um jogo sem chance de gol. Mas ele não deixa os outros criarem muita chance. Foi o que aconteceu com o São Paulo. A gente falou muito do pênalti, é verdade, né? E tinha que falar. Mas, assim, o São Paulo massacrou o Palmeiras? Não fez isso. Né? O São Paulo merecia vencer? Eu acho que também não. Era um jogo, talvez, de empate. Né? E o Palmeiras talvez um pouquinho melhor. Então, esse é o Palmeiras. Né? Só que nesse primeiro jogo, o Palmeiras sabe que a Neoquímica é sempre meio fantasmagórica para todo mundo. Então, tem que tentar resolver de alguma forma, tem que tentar uma vitória. 1-0 é goleada, está tudo certo, mas é o que o Palmeiras vai tentar. Deixa eu botar o Thiago Ferri no papo também, está ao vivo com a gente, não está na área lá de São Paulo. Thiago Ferri vai pintar aqui no nosso telaço, está na área. Aliás, está sumido o Thiago Ferri, não parece que não está na área tem um tempo, está valorizando a presença aqui no programa. Ele é Quanto assim. tempo, amigo? Ele é assim mesmo. Tudo bem com você? Boa tarde, bem-vinda. Ainda lembra, está na área como é que era chegar aqui, falar do Palmeiras? Aqui.
Oi, gente, tudo bem? Oi, Camila, Serginho, Ana. Tudo bem? Prazer, Ana. Te conhecer. Faz tempo que eu não vejo vocês. Eu tava de férias, né? Tô voltando essa semana. Tive até dificuldade para chegar aqui no estúdio, para chegar na redação. Fazia muito tempo que não vinha, mas é um prazer estar aqui falando com vocês agora para essa final de Campeonato Paulista, para esse momento aí do Palmeiras, né? Que vocês estavam falando. Palmeiras preparando-se para esse jogo importante com o Corinthians, depois de uma classificação polêmica, né? Mas muito importante para um time que... Eu saí de férias até, a crise era se o Palmeiras classifica ou não. Vai passar ou não vai? E agora a gente falando do Palmeiras disputando a sua 6ª final consecutiva de Paulistão, buscando o tetra também consecutivo. Sentimos sua falta, viu? Por isso a reclamação, mas, Thiago, importante, até o Serginho já trouxe essa informação, mas atualizando, né, o Gustavo Gomes volta a ser baixa para esse Palmeiras, que já tinha, acho que talvez a grande surpresa do Abel contra o São Paulo tenha sido manter o time, mesmo com retornos, né, do Piquerez, o Gustavo Gomes, ele mantém o Michael, e agora, de novo, não vai ser nem por opção dele, né? Uma questão clínica, de novo, do Gustavo Gomes. Exatamente, né? O Gomes, ele voltou a jogar, entrou no fim do jogo com o São Paulo, na segunda-feira, ele estava voltando de uma lesão muscular na coxa, e aí agora, no treino de quarta-feira, né, no treino de ontem, no finzinho do treino, ele sofreu um entorse no joelho, e aí... já de cara gera uma preocupação. Sempre quando tem uma lesão de joelho, o pessoal se preocupa, porque pode ser uma coisa muito grave. E aí, ele sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho, mas a avaliação no Palmeiras é de que o caso é menos grave. Foi mais um susto do que uma lesão que realmente possa tirar o Gomes por muito tempo dos gramados. Ele, obviamente, agora está em tratamento, não vai poder jogar a partida contra o Corinthians na primeira final no Allianz Parque, mas a sensação do Palmeiras é de que se livraram de um risco maior, de um problema maior. Mais ou menos o que aconteceu quando o Maurício também, não sei se vocês lembram, o Maurício teve uma lesão de joelho também num treino no Palmeiras, havia uma preocupação de que poderia ser algo grave e ele acabou voltando ali em pouco menos de um mês, né? Então, a situação do Gomes é um pouco parecida, ele se torna desfalque, mas não é um caso grave, não é caso cirúrgico, ele está fazendo tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras e aí continua fora, né? Que você falou, tudo indicava que seria a volta do Gomes ao time titular, então a tendência é que o Abel Ferreira mantenha então a dupla de zaga com o Murilo e com o Michael, que foi reforço trazido do Houston, dos Estados Unidos. Ele já chegou de cara, se tornou titular, fez um bom jogo contra o São Paulo, então deve ser a dupla de zaga do Palmeiras contra o Corinthians, que você falou, né? Forçada, né? Por uma situação médica, mas que é menos grave do que se desenhava quando o Gomes se machucou ao fim do treino de ontem. A gente estava falando aqui, né, Ferri, da questão da data FIFA, que não é tão bem respeitada assim no calendário, porque logo em seguida, né, às vezes no dia seguinte mesmo, a gente tem partidas disputadas pelos times brasileiros, como é o caso, né, de alguns times aqui no futebol brasileiro, não para essa primeira partida no domingo, mas para o confronto do dia 27, que é essa segunda e decisiva partida lá na Neoquímica Arena, o Palmeiras pode ter metade do time. Vocês trouxeram hoje essa informação no GE. Globo, voltando das suas seleções, né? Exatamente. O Richard Rios e o Estevão já estão convocados, né? O Richard entrou na lista da Colômbia, que foi divulgada há algumas horas, né? O Richard então vai para as partidas, vai inclusive enfrentar o Brasil nessas eliminatórias. O Estevão já estava convocado pelo Dorival e aí a dúvida fica pelos 3 jogadores do Palmeiras que estão na pré-lista do Uruguai. O Piquerez, que está voltando de lesão, inclusive, não foi titular contra o São Paulo, pode ser uma novidade na equipe titular contra o Corinthians, está voltando de uma lesão muscular. Emiliano Martínez e Facundo Torres, 2 reforços do Palmeiras para essa temporada e que se tornaram titulares. O Facundo, vocês estavam falando um pouquinho antes, né? O projeto é que, de fato, ele substitua o Estevão quando o Estevão se apresentar no Chelsea. Mas, diante das necessidades de encaixe do time, o Felipe Anderson perdeu a parte da primeira fase do Paulista machucado, era o titular na ponta esquerda no ano passado. O Facundo ocupou esse espaço, agradou o Abel Ferreira e tem jogado nessa função. E o Emiliano Martínez talvez seja uma das grandes surpresas desse início de ano do Palmeiras, porque foi também um reforço que não chegou muito badalado, veio para uma posição em que o Aníbal Moreno foi dominante na temporada passada, ele terminou de fato 2024 com algumas dificuldades, sentiu a sequência de jogos, fez muitos jogos na temporada passada, e o Abel avisou no começo da temporada que o Aníbal tinha chegado com alguma dificuldade física. O Emiliano Martínez chegou, fez alguns jogos e se tornou titular. Hoje ele é um dos titulares desse meio-campo do Palmeiras. Então, a gente está falando aí, metade do time, basicamente, pode estar com suas seleções nos jogos das eliminatórias. E aí, as eliminatórias terminam no dia 25. O Palmeiras enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena no dia 27, né? 2 dias depois. Então, o Palmeiras está montando uma logística, até discutiu com o Corinthians, por exemplo, se para o jogo Colômbia e Paraguai, em que o Palmeiras vai ter o Rios, teria o Gomes, né? Mas o Gomes acabou se machucando, não deve ser convocado. E até o Romero,
Guerreiro pode ser convocado no Corinthians. Discute-se se os clubes vão se juntar para ter um avião fretado para trazer esses jogadores para essa partida, mas também tem a logística dos jogadores do Uruguai, desses 3 que eu citei. Se forem convocados de fato, o Uruguai joga na Bolívia no dia 25. Então é uma logística um pouco mais complicada, mas como tem esse intervalo ainda que mínimo, né? Mas a gente sabe como é que funciona essa logística de data FIFA, é bem provável que, não acontecendo nenhuma intercorrência nesses jogos de seleções, esses jogadores estejam disponíveis para o Abel Ferreira na partida na Neoquímica Arena. É que a gente está falando de um continente gigante, né? Não é simples assim, nem sempre é uma viagem de 2 horinhas. Você chega no país do país que você estava jogando as eliminatórias para o Brasil, né? Eu conversei esses dias com integrantes da comissão do Palmeiras, comissão técnica. A grande preocupação deles é bem específica, né? É com a seleção da Colômbia, um volante que o Palmeiras compartilha com a seleção da Colômbia. E o Richard Rios, ele é aquele típico jogador que você não consegue fazer ele dosar. Quer dizer, então, se ele jogar... E o grande problema não é o primeiro jogo, né? O grande problema é o segundo jogo. É o jogo da terça-feira. Então, se o Rios joga, né, no primeiro, não recebe cartão, tá tudo certo, vai jogar o segundo, ele vai se matar no segundo jogo. E aí, para jogar 2 dias depois, ou 3, vai ser bem complicado. O Estevão já eu acho mais complicado da gente imaginar. Ele joga menos na seleção. O Estevão também, né? jogando 90 minutos. É muito pouco provável que isso aconteça olhando a fila que já tem ali na seleção. Mas mesmo assim, ele pode jogar alguns minutos, se desgastar, voltar, né, avariado. Até olhando aqui direitinho o horário da partida, né, do segundo jogo, que é a 14ª rodada das eliminatórias, porque a Colômbia joga contra o Paraguai, joga em casa, mas joga terça, 9 da noite, horário de Brasília. Ou seja, só na então, quarta. Né, ele viaja na quarta de manhã para jogar na quinta à noite aqui no futebol. Ou seja, 48 horas depois ele está em campo de novo, pelo Palmeiras, contra o Corinthians, o segundo jogo do dia 27. Mas, enfim, isso torna ainda mais importante para o Palmeiras o primeiro jogo, de domingo. Até pelo segundo ser na Neoquímica Arena também. E eu estava lembrando aqui, Camila e Serginho e amigos, os clássicos contra o Corinthians, né? O ano passado do retorno do Brasileiro e o desse ano no Campeonato Paulista, né? Que o Palmeiras teve um jogador a mais, teve muito volume de jogo, o Estevão perdeu um pênalti, mas o Palmeiras não conseguiu vencer o Corinthians, que não fez uma partida brilhante, assim, né? Foi um time muito aguerrido, mas não foi uma equipe brilhante. O Palmeiras teve lá a sua dificuldade, mesmo com um jogador a mais. Eu não lembro a minutagem da expulsão do jogador do Corinthians, mas o Palmeiras criou bastante, né? Teve um volume, acho que altíssimo de finalização ou de cruzamentos, eu não lembro exatamente o scout, mas o Palmeiras teve dificuldade. E eu acho que vai muito eu vou muito na carona do que disse o Serginho. O Palmeiras ainda não é aquele time azeitado que a gente está acostumado, que o Abel faz sempre, né? Ainda é começo de trabalho, rodou bastante o elenco também, poupou muitos jogadores, principalmente nos clássicos, no campeonato estadual. Eu acho que isso foi... Começou com o time 1 e time 2, né? Exatamente, eu acho que isso foi um acerto do Palmeiras, pensando no que vem pela frente. Mas por conta disso também faltou um pouco de ritmo para os titulares, né? De entrosamento para os titulares, que eu acho que agora começa de fato com esse clássico. Eu acho que o Abel tem isso como uma carta na manga, né? Esse poder que ele tem sobre esse elenco, de mudar, de mobilizar. Eu acho que esse é um diferencial que ele ainda não conseguiu mostrar esse ano. Teve dificuldades contra o São Paulo, teve essa classificação aí na base dessa polêmica, mas agora tem aí uma grande oportunidade, um clássico que o Abel sabe disputar. A gente estava falando no primeiro bloco, né, na hora que está falando do Corinthians, o Corinthians vê como uma obrigação, talvez é um único título que de fato esteja nas mãos da família Dias aí para disputar, embora seja só de um campeonato estadual, mas é contra o principal rival e na casa do Corinthians. Então eu acho a decisão, né, o último jogo. Então a mobilização do Palmeiras ela vai ter que ser assim... bem a cara do Abel mesmo, assim. Eu acho que a temporada do Palmeiras começa nessa decisão de campeonato estadual, em visto que ele passou agora no campeonato, né, nessas fases de grupos, nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Já havia uma expectativa grande pela estreia do Vitor Roque, né? Ele acabou começando como titular. Depois o Abel até minimizou um pouquinho na coletiva que era uma questão também do jogo, né? Tentando dar uma moralzinha pro Flaco Lopes, pra não dizer que tirou o Flaco do time, tendo ali Imagina, o Vitor, né, não tirou não. Porque eram as características do jogo. Não foi que ele olhou para um lado era o Flaco e pro outro era o Vitor Roque. Não tirou não. Foi por isso, mas enfim. Ainda com pouco tempo,
mas teve mais uma semana, Serginho. Porque exato. o Palmeiras jogou na segunda-feira, o clássico contra o São Paulo, um jogo bastante físico também, e agora só joga no domingo. Então teve essa semana aí a mais pro Vitor continuar treinando, ganhando um pouco mais de entrosamento com esse time, né? Claro, claro. Eu achava que ele ia colocar o Flaco mesmo. Algumas vezes o Abel já tinha colocado uma contratação para jogar de porque, titular. assim, bom, primeiro que o Flaco melhorou. Ele começou a se entender mais, etc. E segundo, porque é isso, chegou um cara sem treino nenhum, né? E o Palmeiras funciona muito na base do ensaio, né? Ele não tinha ensaio nenhum. Mas ele confiou um pouquinho na estrela, vamos ver, o cara tá chegando, etc. Eu acho que não deu muito certo. Mas com mais treino, a lógica é ele entregar um pouco mais, né? O Vitor Roque, até porque ele dá um passe, não sei se vocês lembram, um passe de esquerda, assim, muito bom ali, né? Que quase... Quem é que tá pro Facundo, eu tô tentando lembrar também. Era o Facundo, né? Isso. É o Facundo mesmo, né, Thiago? Exatamente. Foi Minha uma jogada memória ali no nem segundo sempre é tempo. confiável, mas foi o Facundo minha mesmo. não é. Passe brilhante ali. Mas então, assim, com mais ensaio, essas coisas funcionam. E é um jogador de quem se espera muito pelo início dele no futebol brasileiro, né, Ana? Claro que a gente esperava... Foi muito jovem para a Europa, então sempre tem essa possibilidade de bater e voltar. Mas a gente sabe da qualidade do Vitor Roque, do que se espera dele até de sequência de carreira, falando em seleção, desse camisa 9, pela importância que tem o Palmeiras, pro Palmeiras essa posição, que vinha se buscando um jogador desse nível. E por tudo que ele pode, né, individualmente entregar para esse time e pelo entorno, né? É um Vitor Roque que chega num time que tem muitas boas opções para servi-lo, né? O time precisava dele, né? É uma responsabilidade muito grande, porque, assim, um time super ajustado, tem alguma questão aí que você pode falar sobre o trabalho do Abel, mas é um time que precisava só desse cara que é para fazer gol. De novo, eu acho que a gente está vendo uma geração de jogadores, né, ali de alguns anos, que ela não tem muita paciência quando as coisas não dão certo lá na expectativa de atuar no futebol europeu. Isso não é culpa do jogador, tá, gente? Isso é geracional. Nem todo mundo vai fazer o que o Vinícius fez, de aguentar o tranco quando as coisas não dão certo e acreditar no projeto e no processo e colher frutos desse processo. E eu acho que as escolhas ali, a forma como ele pingou de time em time, a saída do Barcelona e tal, isso aí é uma coisa muito particular e o meu lamento é muito mais de ordem pessoal do que da ordem do jogador, ele faz a escolha dele. Agora, jogando no futebol brasileiro, se ele jogar o que ele jogou quando ele saiu, ele entra ali fácil no top 3 de atacantes do Brasil, top 5 ali de atacantes do Brasil. Mas é isso, é tempo, é ajuste, é entrosamento, é trabalho, a parte física também, embora ele estivesse treinando, jogando, trabalhando, é completamente diferente. A gente está jogando num calor absurdo aqui no Brasil. O gramado também é uma novidade para ele, né? Principalmente nos jogos no Allianz Parque. E aos poucos ele vai voltando a ser o Vitor Roque que a gente viu surgir aqui, que jogou muita bola, fez a diferença, fez por merecer tudo o que aconteceu na carreira dele e que essa volta ao futebol brasileiro não seja um ponto final, né? Seja só mais um capítulo de uma história de um jogador que tem muito talento. Porque isso tem acontecido muito, né? Os nossos jovens estão batendo, estão voltando, né? Tem muita gente que está dando certo lá, Rodrigo, Vinícius e tal, mas a gente viu o Pedro voltar recentemente numa situação muito parecida, né? Voltou e fez estrela aqui, Gabriel voltou e foi estrela também, Yuri Alberto voltando também, nada impede de ser estrela no futebol brasileiro, mas acho que me diz um pouco sobre a nossa realidade enquanto país formador. Embora sejam assim, de gerações diferentes, Ferri, o Estevão é mais jovem que o Vitor Roque, como o Estevão também acelerou muitos processos, né? A gente vai ter a oportunidade de vê-los juntos, pelo menos até o Mundial, que é quando o Estevão segue para o Chelsea, já está negociado quando fizer os seus 18 anos. Mas é a oportunidade de ter esses dois também, e do Abel principalmente, de tê-los juntos em campo, muita qualidade de uma geração muito, muito promissora, né? Sem dúvida. E até eu acrescento aí o Paulinho, que é um pouco mais velho que eles, né? Tem 24 para 25 Bem anos. lembrado. Mas ele é também um jogador que o Palmeiras está preparando, já está fazendo algumas atividades no campo, ele ainda está se recuperando da cirurgia que ele passou na canela ali no fim da temporada no Atlético Mineiro, mas é a grande expectativa do palmeirense, ainda que por um curto período de tempo, provavelmente ali por uns 2 ou 3 meses, o palmeirense possa ver o Palmeiras jogando com Vitor Roque, Estevão e Paulinho, que é o ataque ali dos sonhos do torcedor, mas que vai ser visto por um curto espaço de tempo, primeiro porque o Paulinho ainda não está em condições, ele já está numa fase mais avançada
avançada da recuperação dele, mas não deve jogar nesses próximos dias, né? Não vai ter condições, obviamente, de jogar na final do Campeonato Paulista. Então ele deve começar a jogar ali no início do Campeonato Brasileiro. E o Estevão, já com data marcada para se apresentar no Chelsea, né? Ao fim do Campeonato Mundial em julho, ele segue para o Chelsea. Mas então, assim, temos aí uns 3 meses em que o Palmeirense pode se empolgar bastante, com um ataque muito forte, né? Se a grande questão do Palmeiras eram as opções no ataque, o Palmeiras tinha dificuldades no ataque, assim, o Palmeiras pode ter um dos principais ataques do futebol brasileiro muito em breve, com Paulinho, Estevão e com Vitor Roque. E até para atualizar também essa questão do elenco, Ferre, acho que o Abel Ferreira vai ficar um tempo aí sem poder reclamar de elenco, hein? Porque até o zagueiro... Ele tomou um cartão amarelo, ficou fora, tô brincando. Porque até o zagueiro que ele reclamou, ele que tinha perdido o Vitor Reis, o Mikael agora lembrou o Serginho, chegou e está sendo titular do time. Mas, enfim, havia uma dúvida em relação à situação do Lucas Evangelista, né? Porque houve um problema no primeiro exame, ele refez os exames. Como é que está essa situação? Está atualizada? Vai ser anunciado? Tá para ser, assim, é até possível que saia ainda hoje a confirmação de que o Lucas Evangelista é jogador do Palmeiras. Ele teve uma alteração num teste clínico na primeira bateria de exames, refez os exames, né, refez os testes e agora tá tudo certo, né, foi aprovado. Então, a negociação que já estava acertada entre os clubes com o jogador dependia mais dessa questão da reavaliação dos exames. E deu tudo certo, então agora a negociação vai ser concluída. Eu até recomendo quem estiver vendo o Tá Na Área continue vendo com o celular na mão, dando F5 ali no ge.globo/Palmeiras, porque acho que ainda hoje pode ser que o Palmeiras confirme a contratação do Lucas Evangelista. E aí até, vocês falaram sobre essa questão dos pedidos do Abel, ele fecha a lista de carências que o Abel tinha identificado no começo da temporada. O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista e o Abel fala que precisaria de pelo menos mais 3 nomes. Um zagueiro, era especialmente um zagueiro canhoto, que é um pedido antigo dele, um segundo volante e um centroavante. Zagueiro canhoto, vocês já falaram. Veio o Mikael e também veio o Bruno Fux, né, naquela negociação com o Atlético Mineiro para compor o elenco, mas o Mikael é quem tem jogado nesse momento. O Lucas Evangelista vai ser o segundo volante, a opção para quando o Rios não jogar, para conseguir mexer um pouco mais, ter mais opções ali no meio campo. Ele se junta também ao Alan, que é do Sub-20 e pode fazer essa função. E o Vitor Roque, que é a grande contratação do Palmeiras nessa janela. Então, essas 3 carências identificadas pelo Abel e que ele veio batendo na tecla ao longo do Campeonato Paulista, agora o Palmeiras consegue saná-las, né? Consegue entregar essas peças para o treinador. O Evangelista, obviamente, não pode jogar o Campeonato Paulista porque já disputou a competição, mas ele vai estar disponível para o Abel Ferreira na sequência da temporada. Então, reforços importantes para encaminhar, né? Acho que agora sim o elenco do Palmeiras de fato montado para esse primeiro semestre, e aí a gente vê se vão vir mais ajustes na janela de meio de ano. Gostei da dica, então fica ligado com a gente aqui no Tá Na Área. Tem mais 1 hora de Tá Na Área, então fica com a gente aí, porque se tiver atualização a gente traz aqui ao longo do programa hoje. Obrigada mais uma vez, Thiago Ferri. Volte mais vezes aqui o Tá Na Área, não suma de novo, sentimos sua falta, então retorne outras vezes aqui com notícias do Palmeiras com a gente aqui no Tá Na Área. Obrigada mais uma vez pela participação. A gente vai fazer um intervalo, primeiro intervalo aqui no Tá Na Área.